Podemos nos assentar. Eu queria que, para se preparar para essa homilia, você pudesse cantar assim junto com o Padre, essa canção que todo mundo aqui conhece. Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou, diga, e não se apague. Sim, eu quero, diga com fé. Sim, eu quero que o quê? A caminhar. Em tua lei, em tua luz, Senhor. Você deve ter percebido a relação que existe entre o Evangelho e essa canção que nós acabamos de cantar. Quem percebeu essa relação, essa semelhança, diga amém. Amém. Se você percebeu essa semelhança, diga para mim, tanto o Evangelho quanto a canção falam da mesma coisa. Falam de quê? Da luz. Então eu não preciso dizer para você que esse será o tema a ser refletido e rezado aqui hoje. Luz. A luz é um dos assuntos mais repetidos na Bíblia. E sempre os autores sagrados tentaram de alguma maneira nos explicar quem é Deus, como Deus é. Se você for pegar a Sagrada Escritura, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento para ler, você vai perceber que existe na Bíblia um esforço tremendo no sentido de nos mostrar quem é Deus. E uma das coisas que a Bíblia deixa muito clara é que Deus é luz. Repita isso. Deus é luz. A Bíblia diz ainda mais: Deus é luz e Deus é a fonte da luz. O que significa dizer que Deus é a fonte da luz? Significa dizer que toda luz que existe, ela veio de Deus. Talvez para você pareça um pouco estranho ouvir isso, mas até a luz da lâmpada, a luz da vela, a luz do farol do seu carro, a luz da sua lanterna tem relação com a luz de Deus. Pois para a Bíblia, toda luz tem uma fonte, tem uma origem. Qual é a origem de toda luz? E Deus é uma luz puríssima. Deus é uma luz, como diz lá na primeira carta de João, inacessível. A luz de Deus é tão forte, querido. A luz de Deus é tão intensa, que no dia que nós contemplássemos a luz de Deus face a face, nós seríamos dissolvidos, viraríamos fumaça, ou talvez até menos do que isso. Alguns escritores sagrados, alguns escritores
religiosos, alguns poetas, sobretudo alguns santos padres, chegaram a dizer que o sol, que a luz do sol em relação à luz de Deus é como um grãozinho de areia em relação ao mar. Então, a luz que vem de Deus é infinitamente maior do que a própria luz do sol. E Deus, logo que Ele decidiu criar a humanidade, Ele quis nos transmitir, Ele quis nos oferecer, Ele quis nos fornecer um pouco dessa luz que havia nele. Então a primeira das criações foi essa: haja luz. Não é que a luz não houvesse, pois Deus em si, a essência de Deus é luz. E quando Deus diz haja luz, Deus retira um pouco da sua luz e transmite a criação. A primeira criação de Deus foi os anjos. Antes de Deus criar o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, Deus criou os anjos. Amém? E Deus, quando criou os anjos, criou um anjo em especial. E esse anjo especial tinha dons especiais. Tinha um poder especial. E se destacava dos outros. Qual o nome desse anjo? Lúcifer. E Lúcifer significa anjo da luz. Veja, quando Deus criou esse anjo, o pensamento de Deus era que esse anjo pudesse transmitir luz. Então esse anjo tinha uma luz que os outros anjos não tinham, que era superior à luz dos outros anjos. E por isso ele recebeu esse nome para designar a função que ele teria, que era transmitir luz. Deus deu para esse anjo um pouquinho da luz que havia nele. E esse anjo, por saber que era maior do que os outros, em determinado momento da eternidade, esse anjo começou a sentir inveja da luz de Deus. Ele viu que ele tinha uma luz superior. E como ele tinha uma luz que os outros anjos não tinham na mesma proporção, ele começou a pensar: peraí, eu também sou muito poderoso aqui. Eu não preciso só de ficar obedecendo a Deus Criador. Porque a luz que Deus tem, eu também tenho. Então eu posso ser como Ele. Então eu posso ter anjos ao meu dispor. Então eu posso ter uma autoridade, eu posso ter uma soberania como Ele.
Então, pela inveja de Lúcifer e pelo orgulho de Lúcifer de querer ser como Deus, Lúcifer foi expulso do céu. E todos os anjos que seguiam Lúcifer, todos os anjos que obedeciam a ele, todos os anjos que concordaram com ele, dizendo que ele podia ser como Deus, que ele tinha um poder maior, que ele tinha uma força maior, todos os anjos foram expulsos com ele. Responde para mim, querido, uma pergunta elementar, uma criancinha de 5 anos saberia me responder. Depois de ter sido expulso do céu, depois de ter sido afastado da fonte da luz, você acha que Lúcifer ficou alegre ou ficou com raiva? Com raiva. Quando uma pessoa toma raiva da outra, qual é a primeira postura dela? Uma pessoa tem raiva da outra, não gosta da outra e não quer que a outra seja feliz. O que ela vai fazer então? Vai pirraçar. Por exemplo, você tem um namorado e o seu namorado trabalha em um lugar que tem mulheres, e uma das mulheres que trabalham junto com o seu namorado descobriu que você é ciumenta. Ela não gosta de você. Então o que ela faz? Ela te pirraça. Ela faz questão de dar em cima, de criar uma certa ousadia com o seu namorado, talvez nem por querê-lo, mas para pirraçar você. O que está por trás da pirraça é isso, um sentimento de revolta pelo que o outro é ou pelo que o outro faz. Lúcifer, quando ele foi criado, ele tinha uma função: transmitir o quê? Luz. Depois que ele foi expulso do céu, ele tomou a decisão de pirraçar o Criador. E falou: então, se ele me criou para transmitir luz, eu agora vou fazer o contrário. Qual que é o contrário da luz? Eu vou transmitir trevas. Como é possível transmitir trevas? Existem 3 maneiras de você transmitir trevas: pensamentos, sentimentos e ações. Quais são as 3 maneiras de transmitir trevas? Pensamentos, sentimentos e ações. Da mesma forma, para transmitir luz, você pode transmitir luz pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos e pelas suas ações. Mas você também pode transmitir trevas pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos e pelas suas ações. Qual a diferença então de um pensamento que transmite luz e um pensamento que transmite trevas? O pensamento que transmite luz é um pensamento que tem o objetivo de fazer o bem, causar o bem, realizar o bem. Na sua vida, na vida de alguém, para um grupo, ainda que seja uma pessoa desconhecida. Se é o bem, então a finalidade é transmitir luz.
Por outro lado, se a finalidade, o objetivo é causar o mal, através de pensamentos, através de sentimentos, através de ações, então você conclui que o mal vai ser transmitido através dessas coisas, gerando trevas. Então, quem é uma pessoa que transmite trevas? É uma pessoa que deseja o mal. Quem é uma pessoa que transmite luz? É uma pessoa que deseja o bem. Responde para mim. Depois que Lúcifer desceu do céu, foi expulso do céu, ele ficou revoltado, sim ou não? Ele queria transmitir luz ou trevas? E para transmitir luz ou trevas, ele teria que fazer o bem ou o mal? Então ele se tornou o pai da maldade. Toda maldade que existe no mundo tem a mão de Lúcifer por trás. Ainda que ele não seja o causador, porque se a gente achar que Lúcifer é o causador de toda maldade, que todo o mal que acontece é ele que faz, a gente vai cair naquele fanatismo de muitas pessoas que pensam que tudo que é ruim é o diabo que está fazendo. E nós sabemos que não.